Fala, torcedor do Verdão! Se você tem sangue verde correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Palmeiras, se ama a Deus acima de tudo e respira o ar da Sociedade Esportiva Palmeiras como se fosse o oxigênio da vida, então eu te convido agora mesmo a se inscrever no canal Mancha Alviverde News e apertar esse botão de like com toda a força da sua paixão alviverde para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso Verdão, o maior clube do mundo, e ficar por dentro de tudo que acontece no universo palmeirense com a gente aqui que vive e morre por esse escudo sagrado. Agora segure o coração, torcedor, porque o que eu vou te contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol, algo que vai abalar as estruturas do esporte mais amado do planeta, uma notícia que vai fazer você pular da cadeira, gritar para os vizinhos e ligar para todos os seus amigos palmeirenses, porque isso aqui não é brincadeira, é a realidade mais insana e eletrizante que você poderia imaginar neste momento crucial da nossa história, uma declaração que rebomba como um vulcão em erupção nos campos globais, uma confissão de lealdade que vai incendiar os corações alviverdes e reescrever o destino do Verdão para sempre, porque Gerson, o colosso do meio campo, o titã que domina o gramado como um imperador romano em sua arena, acabou de se declarar após o acerto com o Palmeiras, uma manifestação de amor e compromisso que derruba fronteiras, une oceanos e anuncia uma era de tirania absoluta para o nosso time eterno. E eu vou te contar tudo, absolutamente tudo, com detalhes que vão te deixar sem ar, porque isso aqui é Mancha Alviverde News, onde a verdade surge como uma avalanche sem freios ou limites. E essa declaração não é só retórica vazia, é o rugido de uma contratação titânica que veio para catapultar o Palmeiras ao Olimpo dos deuses do futebol. Uma declaração feita em uma entrevista coletiva que parou o Brasil, onde Gerson, com os olhos brilhando de emoção e a voz firme como aço, afirmou que o Palmeiras é o clube do seu coração, que ele sempre sonhou em vestir esse manto verde sagrado e que agora, com o acerto selado, ele vai dar a vida em campo para conquistar tudo que há para conquistar. Palavras que ecoaram pelas redes sociais como um tsunami de euforia, fazendo torcedores chorarem de alegria e rivais tremerem de medo, porque ali estava não só um jogador assinando um papel, mas um guerreiro jurando fidelidade eterna a uma causa maior que a vida. Vamos adentrar os bastidores dessa negociação monumental, torcedor, porque isso não foi uma mera discussão formal em uma sala de reuniões iluminada por lâmpadas fluorescentes. Não, isso foi uma epopeia de mistérios e artimanhas digna dos mais sombrios romances de intriga internacional, com viradas de enredo que deixariam os maiores escritores de suspense ofegantes de admiração, repleta de tensão que fazia o sangue gelar nas veias, mantendo todos os envolvidos em um estado de alerta perpétuo, como se cada respiração pudesse ser a última antes de uma revelação cataclísmica. Uma teia de segredos que ligava Marcelo a São Paulo em uma rede de conspirações futebolísticas que desafiavam a imaginação humana. Tudo teve início há longos meses em uma noite chuvosa e opressiva na costa francesa, onde delegados do Palmeiras, camuflados como turistas inocentes em um café escondido nas ruelas estreitas do Vieux-Port, deram o primeiro passo em contatos ultra-secretos com o staff de Gerson, utilizando linhas telefônicas descartáveis e aplicativos de criptografia militar para eludir qualquer vigilância de clubes adversários, enquanto o próprio Gerson, em sua residência luxuosa com vista para o mar agitado, sentiu um calafrio de predestinação ao receber a sondagem inicial do Verdão, o clube que ele via como um santuário de vitórias inabaláveis no coração pulsante do futebol sul-americano. Mas o drama se intensificava a cada instante, pois potências do velho continente e até agremiações brasileiras entravam na briga, aplicando uma pressão esmagadora com abordagens veladas, chamadas noturnas que soavam como ecos fantasmagóricos, prometendo impérios de ouro e fama imortal, criando um panorama em que Gerson se encontrava no vórtice de uma tormenta invisível pelo controle de seu destino, com emissários rivais espreitando nas sombras como predadores noturnos. Aconteceu uma reunião clandestina em um apartamento alugado sob nome falso nos arredores de Lyon, onde enviados do Palmeiras se reuniram com Gerson em meio à penumbra de velas tremilescentes, portas duplamente trancadas e janelas obscurecidas por persianas pesadas para impedir qualquer infiltração externa, debatendo os contornos iniciais em sussurros carregados de urgência, com o suspense no ar tão palpável que se podia sentir seu peso opressivo, e se um clube italiano, que rastreava cada passo via informantes pagos, descobrisse o encontro e
ele lançasse uma ofensiva financeira que abalasse as negociações? A tensão subia em espiral, com um esquadrão espanhol despachando mensagens enigmáticas por canais obscuros, tentando cativar com promessas de taças europeias, enquanto um concorrente sul-americano telefonava incessantemente para o representante de Gerson, fomentando uma atmosfera de desconfiança total, onde cada bip eletrônico poderia ser o prenúncio de uma traição devastadora. Entretanto, o Palmeiras manobrava com a sutileza de um grande mestre de xadrez, enviando dossiês confidenciais com análises minuciosas de como Gerson seria o eixo central de uma máquina de conquistas invencíveis, compilados de vídeos de partidas épicas do Verdão que inflamavam a alma do jogador, e isso começava a derreter as resistências, permitindo que ele enxergasse não meramente um acordo comercial, mas uma vocação celestial para guiar o Palmeiras a horizontes de glória que transcendiam um mortal. O ponto culminante da angústia veio em uma ligação secreta realizada de um celular pré-pago em um trem em alta velocidade cruzando a França, onde um clube inglês tentava um assalto derradeiro com uma proposta que desafiava as fronteiras da sanidade econômica. Mas Gerson, com a garganta apertada pela emoção e pela resolução inabalável, encerrou a chamada e proclamou: "Meu acerto é com Palmeiras, é lá que meu legado será forjado." E assim, após meses de vigílias exaustivas, negociações que se assemelhavam a um quebra-cabeça diabólico, com peças que mudavam de forma a cada instante, com altos e baixos que punham à prova a fortitude de todos os participantes, a explosão se deu, o acerto foi fechado e Gerson se declarou publicamente em uma coletiva que paralisou o mundo, afirmando com paixão transbordante que o Palmeiras é o clube onde ele sempre quis estar, descrevendo visões de troféus erguidos ao firmamento sobre o clamor da multidão, expressões que não eram calculadas, mas jorravam do profundo do ser, comovendo repórteres que anotavam febrilmente, torcedores que assistiam em transe pelas transmissões ao vivo e até opositores que sentiam o solo se abrir sobre seus pés, porque ali se materializava não só uma transferência, mas um juramento de sangue que selaria uma dinastia de dominação verde. Agora vamos esmiuçar os detalhes do contrato, torcedor, porque isso aqui é transparência crua e sem adornos, e você tem o direito divino de conhecer cada fração dessa obra-prima administrativa que o Palmeiras edificou com a precisão de um arquiteto renascentista, transformando uma negociação labiríntica em uma vitória que será imortalizada nos compêndios de gestão esportiva, com níveis de complexidade que revelam a visão profética do Verdão em atrair titãs sem comprometer a solidez das finanças, uma aula magna para o globo inteiro sobre como se constrói um reinado perene. Em primeiro lugar, o valor da transferência. Acredite no inacreditável, mas Gerson viu de graça, sim, de graça irrestrita, por questões contratuais que foram exploradas com astúcia suprema, pois seu pacto anterior com o Olympique de Marselha incorporava cláusulas de rescisão gratuita para ofertas de clubes das Américas após um limiar temporal definido, e o Palmeiras, com um exército de especialistas jurídicos operando em búnkeres de confidencialidade em São Paulo, acionou essas brechas com sincronia impecável, negociando uma dissolução sem encargos que economizou fortunas em taxas de transferência, que seriam dissipadas como fumaça, uma feitiça que redefiniu os paradigmas do mercado e demonstrou que o Palmeiras joga em um nível superior, onde os outros meramente sobrevivem. Quanto ao salário, segure a respiração. É baixo, torcedor, assombrosamente baixo para um leviatã como ele, na ordem de R$550 mil mensais, uma quantia modesta que espelha a modéstia e o zelo de Gerson pelo projeto palmeirense, escolhendo priorizar a edificação de um império de taças sobre um empilhar de riquezas transitórias, revelando um ethos de autêntico combatente que veio para guerrear pelo emblema, não pelo tesouro, e isso apenas amplifica o culto que ele inspira entre os devotos alviverdes, porque num cosmos de remunerações estratosféricas, ele trilha o percurso da devoção incondicional, mas o contrato se estende por 5 anos sólidos, com disposição de extensão automática por mais 3 se indicadores de excelência forem eclipsados, um laço que funde o amanhã de Gerson ao dia do Palmeiras em uma união indissolúvel, delineando um cenário de permanência que asfalta vias para epopeias douradas. E os bônus? Os bônus são estopim dessa dinamite de motivação. Bônus por gols inscritos, 70 mil por cada explosão de rede, instigando a arriscar disparos que podem se tornar folclore. Bônus por assistências sublimes, 40 mil cada, homenageando sua aptidão para desarticular muralhas defensivas com toques divinos. Bônus por vitórias em batalhas capitais, quintuplicando para 250 mil em confrontessas intercontinentais, metamorfoseando cada embate em uma cruzada individual pela soberania. E bônus colossais por proezas grupais, como 1.500.000 pela Libertadores, 1 milhão pelo Brasileirão, 700 mil por Copas internas e 400 mil por louvores pessoais como o craque do torneio, erigindo um esquema de prêmios que acende o fogo competitivo até a medula. As cláusulas tecem uma tapeçaria elaborada de defesas e catalisadores, cláusula de produtividade que expande o salário base em 14% se ele comparecer em mais de 84% das contendas, garantindo consagração total, cláusula de retidão que infunde 220 mil anuais por atitude imaculada além do relvado, nutrindo um arquétipo para as posteridades, cláusulas contra males físicos com
com pólices internacionais que escudam clube atleta, abrangendo curas em santuários médicos de elite, cláusulas de metas pessoais, como base de 7 gols anuais para destravar conjuntos premium ou 13 assistências para gratificações em cascata, e cláusulas de mercantilização, facultando Gerson a protagonizar empreendimentos de imagem do Palmeiras com royalties de 8% sobre artigos customizados, atrelados a objetivos coletivos como catapultar o time ao top 3 planetário, soltando verbas suplementares que alimentam o vórtice virtuoso. Toda essa estrutura foi lapidada em ciclos infinitos de barganha, com volumes trocados por rotas fortificadas, prognósticos financeiros dissecados por virtuosos da economia e aprovações finais em assembleias digitais que vararam as auroras, culminando nesse colosso contratual que não só incorpora o Gerson ao Palmeiras, mas o entroniza como o fulcro de uma metamorfose verde. E foi exatamente nesse contexto de triunfo consumado que ele se declarou, um oratório saturado de patos onde ele asseverou que o acerto com o Palmeiras é o ápice de sua jornada, pintando quadros de conquistas erguidos ao firmamento sobre o clamor da multidão, expressões que não eram